A graça e a paz, igreja. Hoje a mensagem terá o foco, o tema da campanha de missões mundiais deste ano de 2021, pois estamos encerrando a campanha deste ano. Viva o poder de transformar. Eu quero ler o capítulo 1, do verso 1 ao 7, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu destaco o último verso, de número 7, que é o verso onde está baseado o tema da campanha deste ano. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: quando amamos a Cristo, vivemos o poder de transformar. Paulo estava, nessa ocasião, preso e sabia que momentos difíceis o esperavam. O contexto era de crise e de oposição. Ele se dirige ao seu filho na fé com um sentimento de gratidão por sua vida e compromisso e lhe incentiva a continuar firme no seu ministério. E por essa razão, ele enfatiza a importância de que Timóteo não se acomode com a vida cristã medíocre, mantendo sempre viva a chama do dom de Deus que recebeu ao ser comissionado. Sabendo que ele havia recebido esse dom da parte de Deus, Paulo diz aos Efésios 2, 8, 9, que eles eram salvos pela graça por meio da fé, e isso não vinha deles, era dom de Deus, não era por obras para que ninguém se gloriasse. De maneira que quando recebemos a Cristo pela fé, o Espírito Santo vem habitar em nós, e com ele recebemos o dom de Deus que nos capacita para vivermos e agirmos em seu nome. Paulo fala que Timóteo deve manter viva a chama do dom dado por Deus. A referência de dom aqui é a presença do próprio Espírito Santo de Deus em nós. Ele descreve o que essa presença realiza em nós. Então, nesse sentido, o apóstolo divide em 3 perspectivas sobre o que a presença do Espírito Santo produz nos crentes. A primeira perspectiva da purificação, da retirada do que não é resultado da ação do Espírito Santo em nós. O apóstolo fala que a ação do Espírito não nos torna covardes, pois o Espírito não tem tal característica. A covardia tem como origem o medo das consequências. Paulo adverte a Timóteo que ele não deve se pautar pelo medo, pela covardia. Não deveria ter em mente os sofrimentos que afligem o apóstolo, como prisão, abandono, solidão. O medo paralisa e impede a ação da propagação do Evangelho. Por essa razão, Paulo diz a Timóteo que ele não deve se envergonhar de testemunhar de Deus. Para cumprir a grande comissão, precisamos compreender que a presença do Espírito deve lançar fora o medo de qualquer coisa que possamos perder para testemunhar de Jesus, pois tudo que temos é dele, nada de fato é nosso. Esse dom do Espírito Santo nos autoriza com o poder de Deus diante das adversidades e da oposição. O espírito da timidez precisa dar lugar a uma disposição interior movida pela presença do Espírito Santo de Deus. Essa timidez não tem a ver com vergonha de falar em público ou ser uma pessoa retraída. Não.
essa timidez tem a ver com temor dos homens, com medo de testemunhar de Cristo. Estamos meditando sobre 3 perspectivas sobre o que a presença do Espírito Santo produz nos crentes. A segunda perspectiva é da capacitação, do que é acrescentado pela ação do Espírito em nós. Paulo aponta que o Espírito Santo tem como algumas de suas características o poder, o amor e o equilíbrio. Essas 3 características são dadas às pessoas que se submetem à ação do Espírito. O crente precisa entender que ele é quem permite ou não a ação do Espírito de Deus na sua vida. O poder mencionado é o mesmo poder citado por Jesus quando falou sobre a vinda do Espírito Santo. É o poder não de realizar milagres, mas de ter condições de enfrentar qualquer adversidade até terminar a missão. É uma capacitação para ser de Jesus e viver para Cristo. Jesus disse que quando o Espírito viesse, os discípulos receberiam poder para serem testemunhas. Paulo demonstra que esse poder está nele e o faz suportar os sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. O poder do Espírito faz com que os cristãos no mundo inteiro enfrentem as consequências de pregar a palavra de Deus, como prisões e perseguições. O Espírito Santo nos dotou do poder, de autoridade, capacidade para sermos testemunhas suas e cumprir a comissão de Mateus 28. O amor é fruto do Espírito. Pelo amor demonstramos Cristo às pessoas com as quais nos relacionamos. O Espírito nos aperfeiçoa em amor. Aprendemos com o apóstolo Paulo que o amor não é um sentimento, mas uma atitude que é fruto do amor de Deus, do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito Santo. Se o poder nos torna capazes de suportar o sofrimento, o amor nos mostra o valor pelo qual sofremos. Ao amarmos, compreendemos o valor do outro. Quando o verdadeiro e pleno amor está presente, não existe o questionamento sobre se vale a pena. Por isso o apóstolo João disse que Deus amou de tal maneira. O amor leva ao sacrifício. Paulo suporta tudo com o poder do Espírito e com amor por Deus e pelos gentios. Quem de fato tem a ação do Espírito Santo em sua vida, ama e por isso cumpre a grande comissão. O equilíbrio também é resultado da ação do Espírito. Ele transforma a nossa mente e a torna sã. O significado de equilíbrio é ter uma mente sã, produzida pelo Espírito Santo. Ele nos dá sabedoria. Este equilíbrio foi também fundamental para que Paulo conseguisse fazer tanto, por ter uma mente sã, equilibrada, como resultado da ação do Espírito Santo. Ele pôde escrever e abençoar diversas igrejas e crentes e ainda fala através dos seus escritos. O equilíbrio é fundamental para cumprirmos a grande comissão. Ele nos dá sabedoria para realizarmos aquilo que o nosso Senhor espera de nós. Nós estamos falando sobre 3 perspectivas sobre o que a presença do Espírito Santo produz nos crentes. A terceira perspectiva é da recordação. Uma das marcas dessa segunda carta de Paulo a Timóteo é o ânimo que Paulo dá a Timóteo através da recordação dos eventos já ocorridos. No início da carta, nos versos 3, versos 4 e versos 5, vemos Paulo citando a palavra lembrar ou recordar. Na introdução, Paulo saúda o seu filho na fé, verso 2, ele destaca a tradição religiosa que levou o próprio apóstolo à fé em Jesus, verso 3, mas também faz referência a questões espirituais relevantes para Timóteo. Ele tece uma base da sua fé, alicerçada nos ensinamentos da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, verso de número 5. Além disso, Paulo lembra que a autoridade do jovem pastor vinha do apóstolo que lhe havia conferido essa responsabilidade através da imposição de mãos, verso de número 6.
Então, de maneira bastante pessoal, o ancião, líder da igreja, Paulo, recorda-se das lágrimas de Timóteo, verso 4. Não sabemos se este choro era de tristeza pela partida ou de alegria. Uma coisa é certa, ambos tiveram um relacionamento bastante próximo um com o outro. Paulo, ao escrever, teve como objetivo encorajar o jovem pastor na jornada que ele tinha pela frente, de mostrar que valia a pena investir toda a sua vida em prol da transformação de vidas, assim como a sua própria vida havia sido transformada por Cristo. Tudo indica que Timóteo fosse uma pessoa tímida, por isso Paulo estava dizendo que Timóteo precisava exercer o dom de Deus, e isso realmente surtiu efeito, pois a forma como Timóteo seguiu o seu ministério demonstrou bons frutos. Em Hebreus 13, 23, menciona que o jovem pastor Timóteo chegou a estar preso, e essa razão foi pelo amor ao Evangelho. As lembranças serviram para animar a Timóteo, recordar, lembrar das bênçãos recebidas, dos desafios vencidos e das alegrias pelas vitórias, pessoas transformadas. Isso deve ser o motivo pelo qual decidimos avançar com aquilo que acreditamos. Creio que Deus tem nos recordado que o Espírito que Ele nos deu, que Ele nos capacita a amar de forma sincera e nos dá sabedoria para enfrentarmos os desafios que cada crente tem para cumprir a missão de testemunhar das boas novas aos perdidos. No início eu disse que quando amamos a Cristo, vivemos o poder de transformar. Vivemos porque nos deixamos ser guiados pela ação do Espírito de Deus. Nos enchemos dele, o fruto do Espírito se torna visível em nossas ações. Dessa forma, vivemos o poder de transformar através da ação do Espírito Santo em nós, indo, contribuindo e orando, intercedendo pelo mundo, desde Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, pois estão com a sentença de morte eterna já decretada. Nós precisamos crer, igreja, que o poder do Espírito Santo transforma todos que se deixam conduzir por ele. Por isso, o desafio de viver o poder que transforma. Ore lembrando da salvação que um dia você recebeu de Cristo. Lembre-se da alegria da vida eterna. Peça a Deus que essa lembrança avive o seu coração, dando-lhe coragem, ousadia e muito amor para testemunhar de Jesus aos que estão perdidos. Contribua também com os nossos missionários que estão lá no campo. Entre em contato com eles, encoraje-os a continuarem firmes na causa do Mestre. Que Deus nos abençoe vivendo o poder de transformar. Amém.